pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Vale do Catimbau. Estamos no município de Buíque e hoje a gente vai ter uma aula super especial com os professores da ETE, jornalista Sil Galindo, professor Rogers e professor Dida, que vai falar um pouquinho das belezas do Vale do Catimbau e, além disso, vai falar sobre os aspectos geográficos e históricos deste local incrível. Vale a pena vocês conhecerem, viu? Fiquem à vontade agora com os nossos professores. Boa tarde, turma. Sou o professor Rogers, da ETE Jornalista Sil Galindo, e quero apresentar a vocês com muito prazer e muito orgulho, porque somos aqui dessa terra, aproximadamente 300 quilômetros da nossa capital, Recife, né? O Vale do Catimbau tem esse nome pela proximidade da Vila do Catimbau, que é um distrito do município de Buíque, e o Parque Nacional do Vale do Catimbau é uma área preservada, né? Tombada pelo patrimônio nacional, é um parque nacional e é o segundo parque do nosso estado. O maior parque é o de Fernando de Noronha e nós somos o segundo parque do estado de Pernambuco. Temos uma variedade de escrituras rupestres, de cenas geológicas, né? Uma biodiversidade de predominância da caatinga, né? E de ainda resquícios da Mata Atlântica. Tudo isso dentro de uma área de 62 mil hectares, que se transformou em Parque Nacional no ano de 2002. Então, não perca essa aventura com a gente, segue junto. O professor Dida e eu vai estar mostrando a vocês as belezas do Catimbau e aproveitando para a gente discutir os nossos conteúdos de História e Geografia. Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar entre as 7 maravilhas de Pernambuco. Vamos agora ver a questão do bioma que faz parte dessa maravilha, a parte geológica e a parte geomorfológica daqui, mostrando todos os detalhes possíveis a vocês. Bem, pessoal, o Parque Nacional do Vale do Catimbau, ele fica entre as cidades de Buíque, Tupanatinga, Ibimirim, Arco Verde e na fronteira da cidade de Sertânia, né? Não adentrando o município de Sertânia, mas pegando toda essa fronteira ali com essas 3 cidades. Nós estamos aqui numa trilha, de uma das tantas trilhas que tem aqui, uma das mais conhecidas e feitas, que é a Trilha das Torres. Nessa trilha nós vamos caminhar cerca de menos de 1 quilômetro, né? Vamos ver o Vale das Tartarugas, a Serra do Cachorro, que é uma preponderância, né, de arenito, que demonstra a figura de um cachorro, né? E chegando à Serra das Torres, que é aquela primeira imagem que vocês viram, né? Onde há várias torres de arenito em cima numa altitude de mais ou menos 900 metros acima do nível do mar. Então, segue com a gente essa aventura, junto com o professor Dida e toda a equipe do EducaPE. Pronto, pessoal, aqui estamos no pé da Serra das Torres, uma altitude de aproximadamente 900 metros, né, do nível do mar. Aqui eu vou falar um pouco da vegetação que nos rodeia, que tem alguns resquícios de Mata Atlântica, que vocês estão vendo, e ainda vegetação de caatinga. Essa vegetação de Mata Atlântica ainda resiste nesse local, devido a nós estarmos do lado leste da serra, que é o lado Barlavento, que é o lado onde segura a umidade ainda que resta vindo do oceano. Por isso, essa vegetação difere muito da vegetação do lado sotavento da serra, que é o lado oeste da serra, onde é uma vegetação totalmente de caatinga. Então, o relevo é um fator predominante dessa mudança de vegetação do lado leste para o lado oeste da serra. Dentre os aspectos históricos do Vale do Catimbau, nós podemos destacar a presença de pinturas rupestres, que nesta trilha que nós estamos fazendo, não vamos ter a oportunidade de mostrá-las em loco para vocês. Mas logo aqui a 11 quilômetros, nós temos outra trilha, e nessa trilha vocês podem ver um paredão de pinturas chamado de Homem Sem Cabeça. Essa tradição de pinturas rupestres, elas datam de aproximadamente 3.500 anos a 7.000 anos.
alguns cemitérios indígenas. Alguns cemitérios indígenas também foram encontrados aqui. E logo bem pertinho aqui, que é onde a gente chama de Serra do Cachorro, né, foi encontrado 3 ossadas de uma criança e 2 adultos, uma mulher e um homem. A primeira ossada encontrada, que foi a da criança, já pode ser identificada a sua datação pela Universidade Federal de Pernambuco. E ela tem aproximadamente 3.500 a 4.000 anos. E as ossadas de homem e mulher ainda estão sendo investigadas a sua idade, mas podem chegar a 6 a 7.000 anos. Isso é um registro importante da presença pré-histórica, né, do homem pré-histórico do Nordeste, que passaram nessas regiões, né, porque aqui tinha bastante procedência de água. Hoje nós não temos a água, né, na superfície, mas estamos em cima de uma das mais importantes, né, bacias hídricas do nosso estado, que é a bacia do Jatobá. Então facilmente aqui pode ser explorada a questão da água de altíssima qualidade, né, considerada água mineral, extraída de poços artesianos, né, com muita facilidade. Entrando nesse fator da hidrografia, o professor Roger falou, nós estamos sobre a bacia do Jatobá, onde é mais uma prova substancial de que toda essa área foi oceano, né? Toda a bacia sedimentar, né, é onde poderia se encontrar os combustíveis fósseis, ou não encontrando combustíveis fósseis, encontra o que nós temos aqui, a água. Aqui, Serra dos Picos, né? Essa maravilha geológica pernambucana. A gente vê aqui o efeito das forças exógenas, suas forças externas, que esculpem constantemente, né? Fazendo com que o arenito se desprenda dessa rocha, essa rocha sedimentar, e dê a continuação, a formação desse solo, que é um solo totalmente arenoso, né? Do qual tem essa cor alaranjada devido à sua grande riqueza, né, de minérios de ferro. Aqui estamos bem mais próximo da Serra dos Picos, onde o visual já mostra a força do intemperismo, né? O intemperismo, principalmente o intemperismo físico e químico, né? O intemperismo físico através da força, do vento, da água, né? O intemperismo químico, né? Através da mudança, da diminuição do tamanho da partícula da areia, e isso está muito claro aqui através dessa imagem que vocês estão vendo. Pode observar aqui, gente, a presença das cactáceas, né? O facheiro, o mandacaru, né? Plantas predominantes da nossa biodiversidade caatinga, né? Que vale ressaltar que apenas 10%, né, da caatinga do Brasil está preservada. E um dos lugares onde ela se encontra mais preservada é aqui no Vale do Catimbau. A caatinga é um bioma tipicamente brasileiro e somente encontrado aqui, né, no Brasil. Temos essa reserva aqui e o primeiro e maior sítio arqueológico do Brasil, que também tem a reserva de caatinga, que é o da Serra da Capivara, no Piauí. Nós somos o segundo maior parque arqueológico, né, do Brasil. Lembrando que a Serra da Capivara já tem hoje cerca de 90% do seu território do parque explorado para estudos e para área turística. Nós estamos hoje, desde 2002, né, com apenas 10% da nossa capacidade de exploração em atividade, tanto em estudos, em pesquisas, quanto em turismo. Então podemos ainda expandir muito isso nas questões históricas, né, geográficas, como é o foco da nossa aula, e ainda as questões de bioma, né, da biologia e da química. Então podemos ver tudo isso aqui em campo, né, ao vivo para vocês. Aproveitando
essa questão do bioma Caatinga, o bioma Caatinga é catalogado 510 espécies de pássaros diferentes. Só aqui no Vale do Catimbau encontra-se aproximadamente 170 dessas espécies e algumas são endêmicas daqui. Em breve estaremos aqui, gente, em uma das faces, né? Em uma das faces da Serra das Torres, que é a trilha que estamos fazendo, né? Para encontrar aqueles picos maravilhosos naquela altitude de 900 metros acima do nível do mar. E vocês podem ver já essa coloração das areias. Há uma música de uns artistas locais que dizem que Buíque é a terra do sol, das areias coloridas do Vale do Catimbau, né? Então, essas areias, elas se dão justamente pela presença dos minérios, principalmente o óxido de ferro, né? Nós vamos entrar daqui a pouco, nessa nossa subida, né? Numa área que chamamos de lapiais. São dos mais belos lapiais do mundo. Essa estrutura geológica de lapiais, ela só acontece aqui e em alguns lugares na Austrália. E é algo realmente exuberante. Vale a pena acompanhar com a gente, viu? A gente falando do turismo em si, o tipo de rocha existente na nossa região impede algumas práticas esportivas como o rapel, devido à rocha sedimentar, é a rocha mais frágil que existe, né? Tem facilidade de se desintegrar, então, e também a questão da preservação. Vamos subindo. Nessa amostra, gente, vocês podem ver um pouco de tudo que a gente já falou, né? A formação geológica, né? O arenito, a vegetação, o bioma Caatinga aqui melhor representado, né? Sem muita presença da Mata Atlântica, já que nós estamos aqui numa área de transição entre o agreste e o sertão do nosso estado. Nós temos aqui 3 fatores climáticos bem interessantes para pontuar. Nós estamos entre o agreste e o sertão, isso altera o nosso clima, e nós estamos em altas altitudes, né? Em grandes altitudes. E isso faz com que a gente tenha esse clima, né? De sol, né? De calor, mas logo ao pôr do sol nós vamos ter ventos frios e uma extensão térmica de aproximadamente 10 a 12 graus, né? Da diferença da temperatura para o dia e a noite. Aproveitando já essa questão da mudança de temperatura, a oscilação térmica, além do fator altitude, além do fator divisão entre agreste e sertão, temos também o fator continentalidade, que é a distância das grandes massas de água. Como a gente está distante de grandes massas de água, a gente tem uma oscilação térmica bem variável, né? Calor durante o dia e o frio à noite, com a diferença de 10, às vezes até 12 graus. Essa rocha que está aqui, bem atrás da gente, vocês podem observar que é como se uma grande pedra tivesse sido colocada em cima de uma outra estrutura, né? Isso se dá exatamente pelas intempéries, né? O arenito ele vai sendo ali deteriorado pelo vento e a água, né? Das chuvas principalmente, né? Formando essas visões que nós temos. Uma das características também interessantes é você observar que, pela nossa própria formação, esse parque e essas cenas que nós vemos, ao longo dos anos eles podem ser modificados e até mesmo podemos perder alguns desses atrativos. Não por falta de conservação ou por falta de proteção, mas pela própria estrutura geológica dele. Por ser feito de arenito, né? Essas formações podem se modificar ou até mesmo em alguns anos, não sabemos exatamente quantos, né? Aquela rocha, por exemplo, que está sobreposta, ela pode simplesmente despencar, cair e não dar mais essa mesma cena, essa mesma visão que a gente está vendo hoje, né? É um cenário também em constante modificação, como toda a natureza, né? Viva Lavoisier! Gente, essa vegetação aqui, que é típica dessa nossa região de Caatinga, é a famosa macambira, né? Que já foi bastante cantada aí nos versos dos nossos poetas forrozeiros. Ela é uma bromélia bem característica da nossa região, né? Ela se dá bastante nessas rochas. Aí você pensa, como uma planta consegue, né, se dar, crescer
nessas rochas. Lembre-se que as nossas rochas são areníticas, então elas têm uma formação esponjosa. Toda a água, toda a chuva que escorre, que desce por aqui, parte dela, ela não escorre, ela é retida pelas rochas. O que faz com que tanto a nossa bacia hidrográfica, né, nosso subsolo, esteja repleto de água, como também a própria rocha ela pode abrigar um pouco de água. O que essas plantas que têm grande resistência, né, elas conseguem se consolidar e se perpetuar aqui. Dentro dela, no caso, se alguém pratica sobrevivencialismo, né, e precisar se alimentar em condições extremas, a gente pode tirar do miolo dela, né, tipo um palmito. E aí ele amassa, faz uma massa ali, uma farinha, e pode servir como alimento. Claro que não é um alimento, não é algo para se consumir em condições normais. Mas no caso de estar perdido, no caso de ter a necessidade de uma fonte de alimento, o miolo, né, o palmito da macambira pode servir também para isso. Aqui a gente vê a natureza do seu ar mais puro, né? Esses pequenos provas de vida são nascidos em locais onde o ar é puro, né? Não nascem em local com poluição, tá? Então aqui é a prova de a gente estar numa das regiões mais preservadas de Pernambuco. A Pedra do Cachorro, né, tão famosa. Nesse ponto nós estamos ainda, não vê com tanta perfeição a fisionomia do São Bernardo. Ela está a 70 metros de altitude, né, com um diâmetro de 600 metros, né, na sua base. Esse afloramento geológico todo em arenito, no qual há um processo de erosão constante. Mas esse processo de erosão é o que é responsável pela construção dessa beleza. A cor avermelhada, alaranjada, é mais uma vez que mostra a presença da grande quantidade de óxido de ferro que existe nessa região. Região talvez que tenha maior quantidade de arenito, uma das maiores quantidades de arenito do Brasil é a região aqui do Vale do Catimbau. A presença do óxido de ferro ela se vê também nesses sedimentos, né, que se desprendem das grandes cadeias de montanhas, né, que tem aqui, né, de arenito, e que muitas vezes a gente pegou para mostrar duas coisas. A presença do óxido de ferro, né, que deixa a rocha avermelhada, né, provavelmente um dos materiais utilizados pelos povos pré-históricos, né, que passaram por aqui para fazer os seus registros em pinturas rupestres. Eles retiravam tanto da terra como das rochas esse óxido de ferro, misturando ele com gordura animal, seivas vegetais, né? Ou até mesmo com sangue de animais ou deles mesmos em rituais primitivos, né? E utilizavam para se pintarem e também para registrar, né, as coisas que julgavam importantes para a sua época. Aqui atrás, como o Dida falou, é a Serra do Cachorro, que tem essa formação arenítica, e eu vou fazer o destaque histórico, claro, né? Estamos aqui para fazer esse bate-bola. Ao pé desse morro, nós temos algumas cavernas. Uma delas é onde foi encontrado um cemitério indígena, onde as ossadas que nós já citamos, né, encontram-se de porte da Universidade Federal de Pernambuco, que realiza constantemente os estudos aqui. A gente tem aqui uma decassílaba para encerrar falando da beleza do Catimbau. Ela diz assim, fiz ali no caminho: belezas aqui do Vale do Catimbau tem magia, quem vê se contagia, que as maravilhas se equivale. Abra os olhos, arregale, para o coração encher, tua alma preencher de infinita beleza, que Deus, por gentileza, deu ao homem sem merecer.
Gente, foi um prazer estar com vocês aqui no Vale do Catimbau. Não deixe de visitar uma das 7 maravilhas do estado de Pernambuco. Vem, nunca deixe de vir acompanhado com o guia. Nós estamos aqui nessa aula, conhecemos a área, mas estamos com o guia local da Associação de Guias Locais, não é? Que são regulamentados e apoiados pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, e pelo IBAMA, né? Nós pegamos aquele fragmento de rocha e já deixamos ele no lugar. Lembrando a vocês, venha, não leve nada, somente as boas lembranças e as boas visões e o conhecimento e a aprendizagem que vocês vão ter aqui. Valeu, até uma próxima. Muito obrigado.